Meu nome é Isabel e cresci em uma pequena cidade próxima do Mississippi. Lá fazia muito frio e todos se conheciam. Quando criança, eu pensava que tinha uma família normal. Minha mãe era estudante de enfermagem e meu pai trabalhava em turnos noturnos como segurança de um hospital. Não éramos ricos, mas vivíamos em nosso pequeno conforto. Eu costumava ser filha única e, por um breve período, pensei que era amada do jeito que toda criança merece ser. Mamãe costumava escovar meu cabelo antes de ir estudar e papai me levava para o parque todos os fins de semana. Nas noites de verão, nós três sentávamos na varanda comendo sorvete e ouvindo cigarras no ar calmo da noite. Eu acreditava que era assim que uma família calorosa era construída. Mas tudo terminou em uma noite congelante de janeiro, logo depois que completei 8 anos. Fui acordada no meio da noite por batidas urgentes e faróis piscando na entrada da garagem. Minha tia Lucy entrou em casa com o rosto pálido, me dizendo para pegar um casaco e algumas coisas. Mamãe estava no hospital, ela disse. Minha irmãzinha nasceu 2 meses antes do previsto e precisava de cuidados especiais. Eu era muito jovem para entender o que realmente estava acontecendo, mas eu sabia de uma coisa: nada mais foi o mesmo depois daquela noite. Eles a chamaram de Luna, uma pequena forma vermelha cercada por tubos e máquinas, deitada silenciosamente dentro de uma incubadora. Eu não tinha permissão para chegar perto dela. Não podemos arriscar que ela fique doente, disse a mãe com os olhos fixos no monitor cardíaco. Quando estendi a mão para tocar a dela, ela me afastou gentilmente, como se eu também fosse uma ameaça. Desde o momento em que Luna chegou em casa, tudo girou em torno dela. Nossa casa tornou-se uma zona estéril, sanitizador em todos os quartos, purificadores de ar funcionando sem parar, e o cheiro de alvejante era tão forte que eu acordava no meio da noite com a garganta queimando. Sempre que eu tossia ou até mesmo espirrava, a mãe me arrumava e me mandava para a casa da avó. No começo, pensei que era uma delícia. A vovó fazia uma torta de maçã incrível e sempre guardava um livro novo para mim. Mas aos poucos fui entendendo que não era bem-vinda em minha própria casa. Eu era vista como um risco potencial para a Luna, a preciosa em quem todas as suas esperanças estavam depositadas. Consegui uma nota perfeita no meu primeiro teste de matemática da 3ª série. Levei-o para casa esperando que minha mãe o colasse na geladeira, como costumava fazer. Ela olhou para o papel e se virou para perguntar ao pai se ele se lembrava de comprar lenços de papel, porque Luna parecia um pouco congestionada. E papai apenas acenou com a cabeça e disse: "Bom trabalho." Sem um abraço, sem nem mesmo um sorriso verdadeiro. Foi só isso. Tentei de tudo para ganhar de volta a atenção deles. Eu desenhei fotos, ganhei o primeiro lugar na feira de ciências da escola, contei para a mamãe sobre todas as coisas fascinantes que li nos livros. Mas todo esforço foi rejeitado com a mesma desculpa: Luna tem febre leve, Luna está dormindo, Luna precisa descansar, Isabel, por favor, fique quieta. Eu gradualmente aprendi a ficar invisível. Fiquei sozinha no meu quarto, que sempre cheirava a óleo de hortelã-pimenta, o único cheiro que incomodava Luna. Então ela não era permitida entrar. Era o único espaço que parecia meu, onde comecei mergulhando na história da arte, antiguidades e os mundos imaginados por trás de cada pintura antiga. Mas o que doía mais do que ser ignorada era quando eles começaram a reescrever o passado. Isabel sempre foi forte e independente, mamãe disse aos vizinhos quando entrei no programa para superdotados. Ela entende que Luna precisa de mais cuidado. Não, eu não entendia. Eu só sabia que uma vez tive uma família e então, um dia, ela desapareceu sem aviso. Lentamente, percebi que as expectativas nunca foram feitas para mim. Abraços de louvor, mesmo apenas um olhar orgulhoso dos meus pais, tudo isso era para Luna. Eu não precisava dessas coisas, eles achavam. Isabel é o tipo que se cuida, mamãe diria quando alguém perguntava sobre mim. Mas ser independente não significa não precisar de amor. Na 8ª série, me candidatei a um emprego em uma lanchonete na cidade chamada Mr. Jones. A proprietária, Senhora Lorraine, foi a primeira pessoa fora da minha família que viu valor em mim. Ela nunca perguntou por que uma garota de 13 anos queria esfregar o chão e vender doces depois da escola.
Ela apenas colocou a mão no meu ombro e disse: "Se você trabalhar duro, você merece um lugar no mundo." Nunca me esqueci disso. Todos os dias depois da escola, eu ia até a lanchonete, amarrava meu cabelo e começava a limpar mesas, lavar bandejas e receber pedidos. Em casa, eu fazia o dever de casa em silêncio na minha pequena mesa no canto do meu quarto. Ninguém nunca perguntou onde eu estava quando voltei ou o que eu estava fazendo, desde que não começasse a beber cerveja. Luna era diferente. Ela nunca teve que trabalhar, nunca teve que limpar seus livros e certamente nunca pôs os pés numa lanchonete a não ser para comprar lanches esporadicamente. Toda vez que Luna tinha um evento do grupo, apresentações para apresentações na igreja, toda a família aparecia com flores e uma câmera de vídeo. Eu, mesmo quando ganhei uma nota perfeita no SAT, a mãe apenas murmurou "isso é bom", enquanto cortava fruta para Luna porque ela tem pouca vitamina C. No último ano, eu me inscrevi para 12 faculdades. Não contei a ninguém que escrevi ensaios discretamente durante meus intervalos na lanchonete e pedi para a senhora Lohane revisá-los. Ela até me ensinou a escrever com o coração. Ela disse que eu consegui minhas próprias cartas de recomendação, preenchi meus formulários de auxílio financeiro e descobri o faça sozinha. Cada passo que dei foi silencioso e solitário, mas nunca hesitante. Eu não esperava que meus pais pagassem pela faculdade, então me inscrevi para todas as bolsas que pude encontrar, baseado no mérito, necessidade, primeira geração. Cada linha de cada aplicação foi minha rebelião silenciosa contra ser esquecida. Trabalhei o verão todo, guardei cada dica e até coloquei moedas em um cofrinho para comprar uma passagem de ônibus para uma entrevista de bolsa de estudos no estado vizinho. Então, numa tarde de primavera, enquanto limpava o balcão da lanchonete como sempre, recebi um e-mail informando que fui aceita na Universidade Northwestern com uma bolsa integral. Fiquei congelada no aroma doce e amanteigado de biscoitos, olhos ardendo, sorrindo incontrolavelmente. A senhora Lohane me abraçou como se eu fosse sua própria neta. Foi a primeira vez que chorei porque alguém estava realmente orgulhoso de mim. Naquela noite, trouxe a carta de aceitação para casa e mostrei para a mãe. Ela olhou para ela e colocou-a na mesa. "Parabéns, mas não diga a Luna, ela está estressada ultimamente." Eu assenti, dobrei o papel e coloquei-o no meu bolso, e subi as escadas enquanto Luna ria lá embaixo sobre suas novas sapatilhas de balé daquela boutique que eu nunca tinha ousado entrar. Semanas depois, toda a família deu uma festinha porque Luna ganhou o segundo lugar em um concurso de arte da escola. Papai até pendurou o desenho dela na sala de estar com uma placa que dizia o talento da família. Olhei para a foto de um gato rosa em pé sobre um arco-íris. Então, de volta ao meu ensaio elogiado como excepcional, além das expectativas por um professor universitário, agora escondido na gaveta da minha escrivaninha. Foi quando eu soube que, não importava o quanto eu tentasse, eu sempre seria a criança que não causou problemas. E Luna, não importa o quão comum, sempre seria especial. Mas desta vez, eu tinha a chave para sair. E jurei que me tornaria alguém que eles nunca mais poderiam ignorar. Escolhi me formar em História da Arte na Northwestern, em parte por paixão, em parte porque eu não queria mais deixar ninguém fazer escolhas por mim. As palestras sobre as dinastias europeias, a arte deco e o simbolismo das joias antigas me trouxeram de volta memórias da minha avó, que costumava me deixar separar caixas de broches, colares e brincos sempre que me mandavam para a casa dela. Ainda me lembro de um grampo de cabelo em forma de cisne com pedras lilás claras. Naquela época, eu não sabia se era valioso, mas apenas a maneira como a luz batia na joia me deixou sem fôlego. Passei horas na janela olhando para ele como se fosse um tesouro. Agora eu sei que o olhar que damos a uma antiguidade não é apenas fascínio, é instinto, uma espécie de intuição, a única em quem eu podia confiar. Graduando-me com honras, consegui um estágio não remunerado em uma pequena empresa de avaliação de joias em Chicago, trabalhando principalmente com casas de leilão locais. Enquanto meus amigos corriam para grandes empresas de mídia ou finanças, eu silenciosamente colocava luvas brancas, curvava-me sobre uma lupa e fotografava cada pequeno arranhão nos anéis. Ninguém mais, na época, sabia que aquelas peças sem nome mudariam minha vida.
A primeira grande mudança veio de um broche listado como bijuteria, do tipo que talvez valesse algumas dezenas de dólares. Eu não sabia por quê, mas no momento em que o peguei, algo mexeu comigo. O design era simples, mas os detalhes eram requintados. As bordas eram finamente gravadas, o esmalte impecável e, no verso, tinha uma pequena marca quase desgastada. Passei a noite toda pesquisando aquela marca. Acontece que ela pertencia a um artesão francês que costumava fazer joias para a nobreza no início do século XX, antes de sua oficina ser destruída durante a guerra. O broche não era apenas autêntico, era incrivelmente raro. Apresentei minhas descobertas em uma pequena reunião com meus supervisores. Não falei por orgulho, mas com toda a minha paixão. Apoiei minha avaliação com comparações de design de documentos de arquivo e até pedi a um amigo da biblioteca da universidade para me ajudar a acessar um banco de dados do museu para obter registros originais. O resultado é que o broche foi reavaliado com um valor inicial de $12.000 e, quando foi a leilão na vitrine de antiguidades de Seattle, foi vendido por mais de $40.000. Essa foi a primeira vez que meu nome apareceu no e-mail da empresa com uma breve linha de elogio: Isabel tem um olhar aguçado. Continuei trabalhando como se nada tivesse acontecido, mas mais e mais peças que foram mal avaliadas começaram a cair acidentalmente em minhas mãos. Uma vez foi um colar de esmalte cloisonné considerado uma reprodução, mas acabou sendo um original de um artista russo do século XIX. Outra vez, uma aliança de casamento de platina foi confundida com uma peça nupcial genérica. Na verdade, era um design limitado, um dos apenas 30 feitos para o aniversário histórico de uma família de Boston. Comecei a ser confiável com coleções maiores. Minha supervisora, Elisa, me convidou para almoçar pela primeira vez. Enquanto cortava uma torta, ela disse: Isabel, você já pensou sobre ir sozinha? Eu ri, pensando que ela estava brincando. Eu, a garota que trabalhou sem remuneração por 2 anos e sobrevive com macarrão instantâneo? Ela inclinou a cabeça com os olhos afiados. Exatamente. As pessoas mais famintas encontram as refeições mais raras. Suas palavras ficaram comigo. Comecei a assumir pequenos trabalhos de verificação, casas de penhores, lojas de antiguidades familiares, lugares que não podiam pagar grandes empresas. Cobrava menos, mas não deixava nenhum detalhe desmarcado, paciente, cuidadosa, nunca pulando um único passo. Uma noite, voltei para meu apartamento decadente no 4º andar, abri o armário e olhei para o caderno que minha avó havia me deixado. Na primeira página, com uma caligrafia confusa, lia-se: não é o item raro. É a garota que o vê como um tesouro. Eu entendi. Se eu já fui invisível em minha própria casa, agora cada pedaço que toquei foi como eu me redefini, e jurei que nunca mais deixaria ninguém me julgar mal, assim como nunca julguei mal o verdadeiro valor de uma joia escondida, enterrada sob a poeira do tempo. Comecei meu próprio negócio no outono do meu 27º ano. Ninguém sabia, não que alguém tenha perguntado. Minha família ainda pensava que eu estava trabalhando em algum emprego temporário em algum lugar, como se toda a minha carreira fosse apenas uma pausa entre as grandes mudanças constantes de Luna. Aluguei um pequeno escritório no 2º andar de um prédio antigo, acima de uma clínica de psicologia. O escritório tinha apenas 300 pés quadrados, com uma mesa de madeira instável apoiada em uma caixa de arquivo, uma cadeira que recuperei do lixo e limpei completamente, e uma lâmpada de segunda mão de um mercado de pulgas. Toda vez que eu ligava a lâmpada, fazia um clique fraco, como se nem ela tivesse certeza sobre meu sonho. Chamei a empresa de Goldblum, pois para mim remete a um ouro que floresce. O começo foi difícil. Trabalhei com clientes de pequeno porte, uma senhora idosa que queria verificar seu anel de noivado da Grande Depressão, um antiquário local precisava diferenciar a platina verdadeira de uma mistura banhada. Cobrava menos do que as grandes empresas, mas meu trabalho era meticuloso até a microscopia de pedras preciosas e o rastreamento da procedência histórica. Minha reputação começou a crescer. Uma referência se transformou em 2. Então vieram as ligações de advogados imobiliários, colecionadores particulares e até mesmo um pequeno museu regional que precisava de ajuda para avaliar um conjunto de joias herdado que nunca havia sido examinado profissionalmente. No meu 2º ano,
mudei-me para um escritório maior. Desta vez era no térreo, com fachada de vidro e placa apropriada, ainda não muito longe da clínica de psicologia. Contratei minha primeira funcionária, Olivia, uma recém-formada em geologia com olhos brilhantes e uma paciência incrível para pedras minúsculas. Ensinei-a a examinar cortes de pedras preciosas sob lâmpadas de filamento, como identificar sinais de artesanato a olho nu e, o mais importante, como confiar na intuição. As coisas cresceram mais rápido do que eu esperava. Por volta do 5º ano, eu tinha 3 escritórios operacionais em Milwaukee, Minneapolis e Denver. Atendíamos clientes de ambas as costas, com contratos de autenticação para leilões de milhões de dólares, e éramos especializados em coleções esquecidas encontradas em depósitos, cofres e sótãos. Meu patrimônio líquido na época era de mais de 12 milhões de dólares, sem incluir quase 1 milhão a mais em contratos de autenticação pendentes. Eu ainda morava em uma pequena casa no subúrbio, dirigia um SUV prateado de tom neutro e usava um telefone de modelo antigo, não porque eu fosse frugal, mas porque não precisava provar nada a ninguém. Minha família ainda não tinha ideia, para eles, eu era apenas Isabel, a filha teimosa que se recusou a ter um trabalho de escritório estável, ganhava vida lidando com coisas velhas e sempre perdia o jantar porque provavelmente estava ocupada tirando o pó de antiguidades novamente. Eu ainda ia aos jantares de domingo, ainda ouvia minha mãe falar sobre como Luna tinha acabado de mudar de curso pela 4ª vez, desta vez para a psicologia do comportamento animal, e como ela poderia ter finalmente encontrado sua paixão. Mesmo assim, meu pai sugeriu que eu me candidatasse a um emprego no ensino médio local, porque eles têm um bom seguro. Eles ainda assistiam Luna navegando pelo Instagram no meio de uma conversa, exibindo uma nova bolsa de grife que ela alegou ser de uma liquidação, embora uma olhada me dissesse que era uma peça de edição limitada nunca descontada em lugar nenhum. Sempre que me perguntavam o que eu estava fazendo, eu apenas dava um sorriso suave, o mesmo de sempre. Um pequeno trabalho de autenticação, algumas peças vintage. Ninguém perguntou detalhes, ninguém percebeu que o colar de pérolas que usei pertenceu a uma nobre britânica da era eduardiana, ou que o grampo de cabelo de Ruby era um design raro do início do século XX. Eles presumiram que eram coisas de mercado de pulgas que eu não me preocupei em corrigir. Uma vez, Luna brincou durante o jantar. Isa provavelmente tem colares suficientes para abrir uma loja. Sorri, servi-me de um pouco de suco de laranja e disse, quem sabe, certo? Eu poderia ter dito tudo, que eu estava por trás de alguns dos maiores casos de autenticação da região, que minha empresa tinha acabado de assinar um contrato com o Museu Nacional e fui convidada a escrever para uma revista de gemologia de ponta, que a pulseira que Luna estava usando era falsa. Mas eu não usei, porque às vezes o silêncio é a única coroa que os esquecidos podem usar sem pedir permissão. Comecei a enviar dinheiro para meus pais no final do meu 5º ano de negócios. Começou com $3.000 por mês, e depois subiu para 5, quando as despesas acadêmicas repentinas de Luna aumentaram depois de mudar para sua 5ª especialização, desta vez em design de interiores. Coincidentemente, a mesma área com a qual sonhei, mas não pude seguir porque minha família não tinha condições de pagar. Mamãe me ligou em uma noite de fim de semana, sua voz baixando depois de alguns agradecimentos educados. Luna está realmente se encontrando, você sabe, mas a mensalidade na Parsons não é barata, e o salário de seu pai como segurança não pode cobrir tudo. Eu estava na minha mesa revisando documentos para uma avaliação de joia antiga de $400.000, acenando como se estivesse pensando em um pão com desconto. Você pode ajudar um pouco? Ela perguntou depois de uma breve pausa. Perguntei em resposta, quanto você precisa por mês? 7.000, mas só por um tempo, depois que Luna se formar, ela ajudará a família inteira. Não mencionei que Luna não havia concluído nenhum programa nos últimos 6 anos. Não perguntei por que não sugeriram que ela se candidatasse a bolsas de estudo ou empregos de meio período. Em vez disso, abri minha conta comercial e configurei uma transferência mensal automática de $7.000 sob o rótulo de Auxílio Família. Toda vez que o dinheiro saía, eu me lembrava, não porque eles merecem, mas porque eu posso fazer isso. Nem todos podem. Continuei fingindo não ouvir a mãe contando aos vizinhos que Isabel vive tão frugalmente que basicamente come sopa enlatada e anda de ônibus.
Fingindo não ver Luna postando fotos de férias de cabo com a legenda "Eu mereço isso depois de um semestre difícil". Uma vez, durante o jantar de domingo, eu tinha acabado de cortar uma fatia de assado quando Luna olhou para mim com um meio sorriso. Pensei em fazer um MBA, talvez ajude com seu pequeno trabalho de loja de antiguidades. Mamãe não riu. Ela assentiu pensativamente. Ela está certa. Todo mundo tem um mestrado agora. Se você voltasse para a escola, você poderia encontrar um emprego melhor. Fiquei quieta e tomei um gole de água. O copo estava ligeiramente embaçado, e na minha mente estava o projeto para a nova galeria em Nova York, cujo contrato eu tinha acabado de assinar na semana passada, um projeto de $2.500.000, e eu era responsável por autenticar cada peça de joia. Mas eles não precisavam saber. Eles nunca quiseram. Luna ainda acreditava que vivia das economias dos meus pais. Uma vez, na festa de aniversário do namorado, depois de algumas bebidas, ela deixou escapar para as amigas dela: "Minha irmã não tem ideia do porquê ela ainda está perseguindo todas aquelas coisas velhas empoeiradas. Meus pais ainda a ajudam a pagar o aluguel por pena." Uma das amigas dela, que por acaso era uma antiga cliente minha, me contou mais tarde exatamente o que ela disse. Eu me lembro de rir quando ouvi isso, não por tristeza, não por raiva, apenas vazio. O tipo de vazio que vem de ficar no topo e olhar para baixo, apenas para ver sua família ainda na base da montanha, não querendo escalar, mas exigindo que você jogue uma corda para eles. Fiquei em silêncio, assim como aquelas peças antigas que uma vez encontrei enterradas em pilhas de lixo. Às vezes, o silêncio é o que torna algo verdadeiramente raro. Mas as coisas começaram a mudar quando Luna comprou um carro novo, um modelo esportivo BMW de edição limitada. Ela postou no Instagram com a legenda: "Me recompensando depois de um semestre difícil. O trabalho duro sempre compensa." Aquele carro, eu sabia, custava mais de $90.000. E eu também não sabia que aluno da Parsons poderia pagar sem financiamento silencioso. Naquele dia, mamãe me chamou com uma voz cheia de orgulho: "Você viu que Luna está indo tão bem? Ela está cuidando de tudo sozinha agora. Ela realmente tem potencial para ter sucesso." Fiquei quieta de novo, mas desta vez não havia mais paciência em mim. Apenas uma pergunta clara ecoando em minha mente: quando eles finalmente me verão, não a sombra desbotada que eles criaram? Eu não havia planejado hospedar o Dia de Ação de Graças naquele ano. Honestamente, eu estava planejando desaparecer em algum lugar sozinha. Mas então minha mãe ligou, soando mais frágil do que o normal. "Não tenho me sentido bem, Isabel. Ninguém está realmente a fim de cozinhar este ano. Todo mundo está ansioso pelo feriado, você sabe como é." Eu sabia. Ansiosa por um jantar que ninguém se lembra de ter cozinhado, mas que todos se lembrariam se eu não aparecesse. Parei por alguns segundos antes de responder: "Eu vou cuidar disso. Você descansa um pouco." Na verdade, eu já havia contatado um serviço de buffet de alto padrão de Chicago, o mesmo que usei para os eventos de leilão da minha empresa. Eles se especializaram em jantares privados para colecionadores, oferecendo menus personalizados onde cada prato era uma obra de arte, do chapeamento ao tempero. Paguei tudo com o cartão secundário da minha empresa. Ninguém sabia. Não ainda. No Dia de Ação de Graças, minha família chegou em minha casa, a equipe de catering chegou cedo e seguiu uma hora depois com fornos portáteis de prata, bandejas e até mesmo uma designer de mesa profissional. Luna teve um vislumbre delas e sussurrou para a mãe: "Ela não está exagerando um pouco? Parece que ela está tentando impressionar alguém." Eu dei um pequeno sorriso. Impressionar? Eu não tinha mais ninguém para impressionar. Eu só queria uma refeição de verdade, nada de peru seco, nada de batatas amassadas, nada de molho tão salgado que você tivesse que engolir água entre as mordidas. O jantar foi servido na hora certa, quase 20 pessoas lotavam a casa: avós, tias, tios, parentes distantes e, claro que Luna e seu novo namorado ficaram boquiabertos com cada prato. Eu não disse nada, apenas sorri e vi o garçom servindo o vinho.
Ofereci a refeição e silenciosamente subi as escadas para o meu antigo espaço para monitorar um leilão ao vivo acontecendo em Tóquio. Um cliente meu de longa data estava dando lances em um conjunto raro de pedras preciosas da era Meiji. Eu não podia me dar ao luxo de me distrair, abri meu laptop, iniciei o software de autenticação e rastreei os lances enquanto permanecia conectada com meu assistente via fone de ouvido Bluetooth. Então, Luna entrou sem bater. Você tem um carregador de iPhone? A bateria do meu telefone está acabando, ela perguntou sem esperar por uma resposta, os olhos já fixos no brilho tela do laptop onde gráficos e figuras iluminavam. Seus olhos se arregalaram, então eu olhei para ela e ela deu um leve sorriso. Imagine se eu pegar emprestado seu laptop, vamos mostrar a todos apenas como é legal seu pequeno trabalho antigo. Antes que eu pudesse me levantar, ela pegou o laptop e foi direto para a sala onde estavam todos. Olha o que a Isabel está fazendo no dia de ação de graças, ela gritou enquanto eu corria atrás dela. Olhem! Ela girou a tela ao redor para todos verem. Ninguém disse uma palavra, as abas abertas revelaram uma conta bancária com um saldo de $15.800.000, um contrato de autenticação de $600.000 e o último relatório trimestral interno claramente declarando lucros da empresa de mais de $8 milhões. O silêncio tomou conta da sala. O tipo de silêncio onde você pode ouvir um garfo roçando a borda de um prato. A mãe o quebrou primeiro. Ela deu uma pequena risada, forçou uma mordida no peru e então balançou a cabeça. Vamos lá, Isabel provavelmente está apenas ajudando alguém com a papelada, querida. Respirei fundo e endireitei as mangas do meu casaco. Não, mãe, sou eu quem assino esses contratos. Eu sou a CEO da Goldblum, minha empresa opera 3 escritórios em 3 estados especializados em joias antigas e autenticação de ativos patrimoniais. Tudo que você está vendo é real. Alguém deixou cair uma colher. O queixo da tia Evelyn caiu aberto, meu pai secou o suor em sua testa. E então Luna disse, você tem esse tipo de dinheiro e não nos contou? Luna, você ainda está estudando, eu tenho transferido $7.000 para nossos pais todo mês há mais de 2 anos e você nunca se perguntou de onde veio? O rosto dela ficou pálido, meu pai virou, ele estava com os olhos vermelhos, começou a chorar. Tenho o direito de saber que ela gritou sua voz. Então Luna disse tremendo, eu sou sua irmã. A família deveria compartilhar. Eu olhei para ela e para todos que estavam ali, aqueles que uma vez me rejeitaram, me menosprezaram, enquanto eu estava vivendo do meu esforço, então falei suavemente. Mas claramente, família não significa carregar as pessoas que sempre desprezam você. Fechei o laptop e caminhei em direção à porta. Atrás alguém gritou algo sobre obrigações e deveres, mas eu não me virei. Tudo que eu conseguia ouvir era a batida constante do meu coração, como o tic-tac de um relógio de ouro antigo, ainda funcionando perfeitamente, apesar da poeira e do tempo. Ninguém resistiu. Ninguém disse Isabel, estamos orgulhosos de você. Nenhum parabéns, não. Nem um sorriso genuíno. Depois de um longo período de silêncio, a primeira coisa que ouvi foi a voz da minha mãe, tão afiada como um soco no peito. Você tem $milhões e você ainda deixa seus pais lutarem. Você ao menos pensou na sua irmã? Eu não tive a chance de responder antes. Luna gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu mereço saber, sou sua irmã. Você manteve tudo em segredo e apenas ficou sentada lá nos observando sofrer. Sofrer? Eu soltei uma risada curta. Você chama de sofrimento voar na classe executiva usando um relógio Cartier e comprar um BMW? Meu pai, que até então estava em silêncio, bateu com a mão na mesa. Não importa o que você faça, você ainda é da nossa família, as famílias compartilham, você deveria ter vergonha de manter isso em segredo. Olhei ao redor da mesa, seus olhos não eram os olhos de quem amavam, eles me olhavam como se eu fosse um cofre que tinha acabado de ser arrombado. Eu enviei $7.000 por mês para vocês durante 2 anos, toda vez que você ligou chorando dizendo que você não conseguiria, eu nunca perguntei por que não estabeleci condições, apenas enviei o dinheiro discretamente, e é assim que vocês me tratam? Então por que você não disse nada? Minha mãe respondeu, por que você não contou? Porque não queria que dependêssemos de você ou porque queria manter tudo para si própria? Eu apertei a garrafa de vinho, tentando manter minha voz firme.
Porque eu me acostumei a ser ignorada desde que a Luna nasceu, parei de ser uma prioridade, cada prêmio que ganhei, cada exame que tirei, cada vez que fui aprovada. Tudo o que eu fazia não tinha importância. Porque sua irmã precisava descansar, minha mãe disse. Olhei diretamente para minha mãe. Você se lembra quando eu tirei nota máxima no SAT? Ou quando tirei nota máxima bolsa de estudos? E pai, você lembra da minha formatura? Ninguém veio. Todo mundo estava muito ocupado assistindo ao recital de balé da Escola de Luna, eu estava tremendo. E agora, no momento em que vocês descobriram que eu fiz algo que nenhum de vocês jamais acreditou que eu pudesse fazer, a primeira reação é raiva porque eu não compartilhei? Não é isso, Luna interrompeu, estou chocada, sinto que fui traída por você, você não confiou em mim. Virei-me para minha irmã, minha voz baixa, você nunca confiou em mim? Você sempre me viu como a sombra atrás de você. Você zombou do meu trabalho na frente dos seus amigos, disse a eles que eu vivia às custas da mamãe e do papa enquanto era eu quem pagava por cada semestre que você estudava, pagava as férias das quais você se gabava. Luna congelou. Os olhos arregalados. Ela não esperava que eu sabia de tudo. Isabel, eu não estou tentando brigar, mas você não pode acumular esse tipo de fortuna e esperar que todos ajam como se nada tivesse mudado, disse minha mãe. A voz trêmula, a família precisa de ajuda, você poderia começar um fundo para a Luna, ela quer abrir seu próprio escritório de design de interiores. Você quer dizer, usar meu dinheiro para financiar um sonho que nunca foi realizado? Eu abri minha bolsa, peguei meu telefone, apertei alguns botões e disse com firmeza, acabei de cancelar as transferências automáticas. A sala explodiu, minha mãe gritou, Isabel, você não pode fazer isso, seu pai e eu estávamos contando com isso. Luna nem terminou seu curso. Então é hora de começar a trabalhar para pagar o próprio curso. Estou sozinha desde os 17 anos, se eu pudesse fazer isso, o resto de vocês também podem. Se a única razão pela qual alguém quer me manter em sua vida é o dinheiro, então me desculpe, mas cansei de comprar amor, e eu não preciso mais disso. Saí enquanto sussurravam atrás de mim. Alguém mencionou um advogado, outra pessoa disse que se arrependeria, mas quando fechei aquela pesada porta de madeira atrás de mim, a única coisa que senti foi alívio. Pela primeira vez na minha vida eu não me senti culpado por ter me escolhido. Naquela noite no meu apartamento, meu telefone começou a zumbir sem parar. Chamadas inundaram a tela do meu celular. Os primeiros eram da minha mãe Isabel, você está piorando tudo. Precisamos conversar. Luna está desmoronando, você não vê que ela perdeu toda a fé? Família é para onde você retorna, não para onde você vai embora. E então, meu pai mais frio e comedido, não sei que tipo de pessoa você se tornou, mas não é assim que você trata a família. A 10ª mensagem era de Luna, você está estragando tudo. Você vai se arrepender disso. Eu desliguei o telefone e o coloquei virado para baixo na mesa, como se isso pudesse, de alguma forma, fazer a tempestade passar. Mas, no dia seguinte, os e-mails da empresa começaram a receber spam principalmente de nomes que eram muito familiares, até mesmo de tios e parentes distantes. Eu contratei um advogado, seu nome era Josh. Ele havia representado alguns dos meus clientes VIP em disputas imobiliárias. Quando eu lhe entreguei a sequência de mensagens, seu rosto não mudou, ele apenas acenou com a cabeça. Você precisa de uma limpeza, redigirei as cartas de cessação e desistência hoje, enviaremos avisos oficiais a todos na lista exigindo que parem com todas as formas de ameaças de assédio ou solicitações financeiras. Pedi a Marcos que incluísse uma linha curta, não em linguagem jurídica, mas em linguagem humana simples. Se o amor existe, nunca deveria vir com uma fatura. Uma semana depois Luna postou uma longa mensagem enigmática nas redes sociais, começou com nem todo mundo com dinheiro tem bom coração. Junto com a legenda havia fotos antigas eu segurando ela quando era bebê na formatura do ensino médio dela, eu sorrindo no jantar de seu aniversário de 17 anos. A postagem parece uma acusação emocional, projetada para ganhar simpatia. Nos comentários, alguns me chamaram de coração frio, outros de perguntaram por que alguém que estava fazendo um MBA estava usando fotos de 8 anos atrás para se fazer de vítima. Eu não respondi,
simplesmente abri uma velha caixa de madeira no meu armário e tirei o colar vintage que a vovó Sara me deu quando eu tinha 15 anos. Uma única pérola pendurada silenciosamente em ouro desbotado. Eu prendi em volta do meu pescoço. Foi como colocar o pedaço de memória que me fez forte todos esses anos. A vovó era a única da família que eu não tinha bloqueado. Quando liguei e contei tudo a ela, ela não se surpreendeu. Ela apenas suspirou. Você finalmente fez o que deveria ter feito há muito tempo. Fiquei em silêncio. Ela continuou com a voz lenta, mas firme. Isabel, família não são as pessoas que te puxam para trás quando você está tentando voar. Você viveu na sombra delas por tempo suficiente. Está na hora de escolher sua própria luz. Na semana seguinte, convidei-a para ficar comigo por alguns dias. Ela chegou com uma pequena mala e uma lata de biscoitos amanteigados que ela mesma assou. Nós nos sentamos na sala de estar examinando uma coleção de joias que eu tinha acabado de adquirir da Suíça, e foi ela quem me ensinou a diferenciar o verdadeiro do falso com instinto. Ela sorriu como se toda a sua vida estivesse esperando por aquele momento. Mudei todos os meus números de telefone. Meu endereço pessoal foi apagado do sistema da empresa. Minha recepcionista foi instruída a não admitir ninguém que alegasse ser família sem hora marcada. Assinei um contrato de locação para uma nova sede em um complexo seguro, completo com seguranças e entrada biométrica. Numa manhã de segunda-feira, enquanto tomava café e revisava um layout de exposição, Josh ligou. Parece que as coisas ficaram quietas, pelo menos no papel. Eu apenas sorri, porque sabia que o silêncio não era aceitação, era relutância, mas isso não importava mais. Eu não precisava que eles reconhecessem quem eu era, eu só precisava parar de pedir permissão para ser eu mesma. Minha avó uma vez me disse, uma verdadeira joia não precisa gritar para provar seu valor. Só precisa não ser enterrada entre as pedras. Agora eu tinha sido colocada na configuração certa, e eu nunca deixaria ninguém me arrastar de volta para as sombras novamente. Mudei-me para minha nova casa no início de março. Uma modesta vila de estilo de meados do século nos arredores de Madison, Wisconsin, com vista para o Lago Monona. Nada chamativo, mas tranquilo e privado. Tinha uma cerca de segurança perimetral, câmeras de vigilância integradas à inteligência artificial e um cofre de joias projetado como um cofre de nível bancário. Configurei tudo no meu novo escritório manualmente, uma luminária de mesa âmbar quente, uma cadeira de couro suave e uma estante de mogno vintage que comprei em uma livraria que estava fechando. O cheiro me lembrou de tardes de infância lendo Nancy Drew no sótão da vovó. Pela primeira vez na minha vida, eu estava vivendo em um espaço onde eu não tive que me encolher, não tive que diminuir meu próprio sucesso para fazer os outros se sentirem confortáveis. Não mais meio sorrisos de escárnio ou meio olhares de desaprovação da mãe, não mais comentários sarcásticos de Luna como esse colar parece ser da Target. Chega de jantares de domingo em que eu tinha que fingir ser normal. Eu era totalmente eu mesma, e isso era o suficiente para preencher cada espaço vazio. Para minha surpresa, a empresa ficou ainda mais forte depois de tudo. Alguns ex-clientes entraram em contato depois de ver a postagem enigmática de Luna nas redes sociais. Eles não fizeram perguntas, de fato, alguns confiavam mais em mim porque eu mantive tudo privado por tantos anos. Um renomado designer de moda entrou em contato comigo para autenticar uma coleção pessoal de joias vintage para uma próxima exposição em Nova York. Um grande museu europeu me convidou para colaborar em um projeto de restauração de um tesouro perdido do século XVIII. Contratei 2 novos especialistas em avaliação, expandi nosso escritório em Denver e assinei contratos de parceria com 3 casas de leilão internacionais. Em uma reunião estratégica, meu CFO hesitou antes de dizer: estamos em uma posição para adquirir um concorrente menor no Sul. Se você estiver pronta, Isabel, este pode ser o momento de expandir nossa influência. Eu sorri. Eu nunca havia perseguido o poder. O que eu havia buscado desde o início era liberdade. Uma manhã cedo, eu estava sentada na janela do 2º andar, uma xícara de chá preto na mão, observando a névoa rolar sobre o lago. A avó estava lá fora regando as plantas, ainda usando seu cardigã azul celeste favorito. Ela ficou comigo por mais tempo do que o planejado, e eu não a impedi. Você sabe do que eu tenho mais orgulho?
Ela me perguntou uma noite enquanto estávamos sentadas em meu escritório classificando pedras preciosas. Eu balancei a cabeça. Ela não disse carreira ou riqueza. Ela apenas disse que eu permaneci fiel aos meus valores, mesmo quando o preço era alto. Essa frase ficou comigo por dias. Eu pensei sobre todas as vezes que fiquei em silêncio para não machucar os outros, as noites em que voltei para casa com ombros pesados, pensando que eu tinha que ser o suficiente para ser notada, os anos que eu me esforcei para ser útil apenas para ser vista. Agora eu não precisava de validação de ninguém, porque eu já tinha provado para a única pessoa que mais importava para mim que eu era o suficiente. Um dia, ao verificar o inventário para restauração, me deparei com o pálido grampo de cabelo de cisne com pedra lavanda que a avó guardava naquela caixa velha. Guardei-o por anos, não por seu valor monetário, mas porque marcou o início de tudo. Envolvi-o em uma caixa de veludo azul e escrevi uma pequena nota no cartão. Para a garota que uma vez se sentiu invisível, você se tornou o tipo de luz que ninguém viu chegando. Coloquei aquela caixa na primeira prateleira da minha galeria particular como um lembrete de que minha jornada não começou com privilégio, começou com ser esquecida. Não muito tempo depois, recebi um convite para falar em uma conferência internacional sobre patrimônio e avaliação em Paris. Pela primeira vez, não hesitei. Eu não tinha mais medo do que as pessoas poderiam pensar ou me preocupava que subir no palco pudesse fazer alguém da minha família se sentir pequeno. Eu estava usando meu nome verdadeiro na empresa que eu havia construído desde o início. Estava usando o anel de ouro branco que a avó me deu e com o orgulho silencioso de alguém que já foi esquecida, mas nunca esqueceu quem ela era. Às vezes o melhor que podemos fazer é nos afastar de nossa família, e é isso que a história de Isabel nos lembra, pois aqueles que deveriam apoiá-la, só queriam o dinheiro. Mas ela soube valorizar a pessoa que a apoiou e as oportunidades que recebeu para se superar.